Agora, essa questão do dedo podre, ela é muito engraçada, né? Porque eu falava isso antigamente. Eu sempre falava que eu tinha dedo podre, que eu acabava ali atraindo só pessoas que não, não queriam se comprometer, pessoas que não queriam. Aquelas piores pessoas, parecia que eu ia lá e cutucava. E muita gente me fala, Bruna, uma das primeiras coisas que eu escuto quando alguém vem aqui cuidar de relacionamento afetivo, vem fazer uma mentoria comigo, qualquer coisa, é que tem alguma maldição, que tem o tal do dedo podre. E aí eu parei pra pensar, né? Eu falei, poxa, mas essa história do dedo podre não é bem assim, né? Porque ninguém vem com uma maldição do dedo podre. O que a gente traz ali são questões sistêmicas, são questões que podem vir ali de traumas de infância, de traumas de família, que faz a gente acabar atraindo pessoas que não são bem o que a gente queria. Mas daí é que tá a chave, né? Porque se a gente parar pra pensar, essa história aí de dedo podre, na verdade, ela é até benéfica. Porque ela tá mostrando pra gente qual é a qualidade do que a gente tem a oferecer pro outro também. Né? Porque tem aí essa questão da chave fechadura. Então, ninguém atrai pra si nada que não tenha a ver consigo. Né? Então, ninguém vive uma situação por acaso. Então, o tal do dedo podre, ele, na verdade, é algo que nem existe, né? Nem existe dedo podre, porque... então eu tô lá, né, o alecrim dourado, como gostam de falar, e tenho o dedo podre e atraio ali alguém que não é legal. Não, você tá atraindo alguém que tá compatível com você. Então, essa história do dedo podre não existe muito. Eu sei que quando eu falo isso pode parecer um pouco chocante, né? Mas como assim não existe a história do dedo podre? Como assim eu sou tão ruim igual tal pessoa? E é isso que a gente tem que ter clareza. Que as relações, elas trazem pra gente uma oportunidade incrível, de entender mais sobre nós, né? É assim, se a vida é uma escola, né? Os relacionamentos é a universidade. Porque é o nosso maior catalisador ali, evolutivo, que faz a gente evoluir, enxergar questões nossas, é o relacionamento com o outro. E aí vocês me perguntam, mas como assim, né? O que você tá querendo dizer? A verdade existe o mecanismo chave-fechadura, que eu falei agora há pouco. Cadê os coraçõezinhos? Dá mais coraçãozinho aí pra mim. Que eu vou falar aqui é quente. Já envia esse vídeo pra aquela outra pessoa que vive reclamando das pessoas que atrai, do dedo podre, e fala, eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor. E aí a pessoa só atrai porcaria. E acha que tava ali de anjo, né? Que foi, eu ajudei tanto ele, ajudei tanto ela, e só me ferrei. Porque essa pessoa precisa ouvir o que eu vou falar aqui. Porque foi algo que quando eu ouvi, que quando eu entendi, fez total diferença na minha vida. E não só nos relacionamentos, porque a gente tem mania de achar que a questão do relacionamento influi ali só na vida afetiva. Então eu tô me relacionando e então isso significa que é uma área da minha vida. Principalmente homem, né? Que tem homem aqui ao vivo comigo, que vocês têm ali com o cérebro compartimentado, né? Não é igual a gente, que é tudo caótico ao mesmo tempo. Homem tem as caixinhas. Tem a caixinha do trabalho, a caixinha do relacionamento, a caixinha de sei lá o quê, a caixinha dos amigos, taranã. E aí, acho que quando a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando só de relacionamento. Mas não é. É porque no relacionamento, a gente expõe os nossos traumas, os nossos bloqueios, os nossos medos, que atrapalham e impedem a gente, inclusive, de prosperar. Então... são aquele mesmo bloqueio. Vamos supor aqui, vou pegar um exemplo pra vocês. Uma crença limitante ali de escassez, né? Que pra mim falta, que eu não tenho o suficiente. Essa mesma crença limitante, ela vai acabar afetando em várias questões e não só na questão do relacionamento. Então, se eu tô me trabalhando ali e tô trabalhando uma questão afetiva de... eu descubro um trauma ali de infância. Olha, isso aqui é bem legal que eu vou falar. Eu tenho um trauma de infância relacionado à mãe, né? Isso não é óbvio e não é evidente, mas eu tenho aquele trauma de infância ali relacionado à mãe, a abandono, o que quer que seja. Aquilo tá me atrapalhando no relacionamento, né? Porque é com a mãe que eu me aprendo a me relacionar. Então, eu me atrapalho no relacionamento. Se eu curo aquele trauma de infância que tá aparecendo
nos meus relacionamentos, eu começo a ter também uma melhor relação com o dinheiro. Por quê? Porque é com a mãe também que eu aprendo sobre abundância financeira. Porque é também com essa relação com a mãe que eu aprendo sobre o receber da vida. Então, são coisas que estão completamente interligadas. E é engraçado porque essa é uma cobrança que a sociedade coloca muito hoje em dia na gente, principalmente nas mulheres, que é a cobrança de vocês não podem priorizar o relacionamento, vocês têm que se dedicar a outras coisas, que estudar, porque relacionamento é só um detalhe, não é tão importante. E aí quando a gente pensa, eu vou assistir uma live sobre relacionamento, por exemplo, vou fazer um trabalho sobre relacionamento, vou dedicar qualquer coisa ali sobre relacionamento. Eu me cobro, porque a sociedade cobra tanto que isso não é algo que deve ser importante pra mim, que aí eu paro e penso, eu vou comprar um curso sobre relacionamento? Não, gente, é só uma questão, é só a vida afetiva. E a vida afetiva, no entanto, é muito importante, porque ela tá espelhando questões suas que refletem, que muitas vezes estão te impedindo de ganhar dinheiro, que muitas vezes estão te impedindo de ter mais saúde, que estão te atrapalhando de várias maneiras, porque nós somos sistêmicos. Tá tudo interligado. Por mais que pareçam setores de vida diferentes, tá tudo interligado. Então não existe isso de é só uma coisa ou é só outra. Tá tudo extremamente interligado, né? E a gente tem que entender isso. E quando a gente entende isso, as coisas fazem muito mais sentido, né? Quando a gente entende isso, tudo flui de uma maneira melhor. É o olhar mesmo sistêmico de que tá tudo interligado e que a gente precisa entender que quando eu falo de relacionamento, eu nunca tô falando só de relacionamento, né? Eu tô falando de muitas coisas. Eu tô falando da minha vida como um todo. Que algumas questões se manifestam nos relacionamentos, né? A vida afetiva é super importante mesmo. Muito importante, né? E até porque, Gui, tem o seguinte, às vezes a gente fala, além disso que eu tô falando, que ela tá espelhando coisas que atrapalham em outras situações, além disso, quando eu não tô bem afetivamente, eu tendo a isso atrapalhar outras áreas da minha vida. Porque a gente tá falando de emoção, a gente tá falando de pessoas, né? Boa noite, Paulinha, meu amor. A gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de emoção, a gente não é uma máquina. Então, se eu tô magoada ali, que sei lá, que eu tomei um fora, que alguma coisa deu errado, isso vai me deixar mais desmotivada ali, vibrando um pouco mais baixo e vai atrapalhar, por exemplo, no meu trabalho. Eu vou ficar sem foco, eu vou produzir menos, né? E aí, tem até uma coisa muito engraçada, que, por exemplo, a gente tem níveis de consciência, né? Se eu tô vibrando numa consciência de medo, de abandono, enfim, tem níveis de consciência ali, que quem quiser conhecer melhor é o Dr. David Hawkins, que foi um psiquiatra estudioso, que ele criou os níveis de consciência, é maravilhoso. Se eu tô vibrando em um nível de consciência abaixo de medo, por exemplo, porque eu tô numa relação que eu tô com medo de perder aquela pessoa, eu tô vibrando no medo. E quando eu tô vibrando no medo, eu tendo a atrair mais situações de medo, por conta da frequência que eu tô. Então, eu vibrando no medo, eu não vou conseguir atingir milhões, eu não vou conseguir ganhar muito dinheiro, eu não vou conseguir relacionamentos saudáveis, né? Então fica tudo interligado, porque eu não consigo vibrar aqui e, então aqui eu tô triste, mas, tá tudo bem, né? Porque a gente é um ser humano, a gente não é máquina. Então, o relacionamento afetivo, ele acaba influenciando em tudo, né? Quantas vezes a gente não foi trabalhar pensando no que aconteceu na noite passada, rodando um filme mental ali daquela dor de corno que a gente tá. Eu já fui trabalhar aí anos atrás, quando eu tive uma situação, trabalhava na USP ainda, lá do outro lado do mundo, e eu fui trabalhar lá, e as pessoas iam falar comigo, eu começava a chorar. E eu sou uma pessoa, atualmente eu tô mais feminina, tô mais emotiva, mas antigamente eu era o tipo de pessoa que escondia super as minhas emoções ali, ficava super masculinizada. E aí, a dor que eu tava era tão profunda que alguém vinha falar comigo e eu começava a chorar. Então eu não consegui produzir, eu não consegui fazer nada, porque eu tava muito triste. E aí aquilo me atrapalhou. Na época eu não trabalhava por conta própria, eu não dependia de mim pra fazer o meu dinheiro. Então não influenciou tanto. Mas hoje, se eu não tiver um equilíbrio emocional, que eu me trabalho tanto pra ter, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou deixar de ganhar dinheiro. E às vezes acontece, né? Um exemplo é ali quando eu perdi meu pai no ano passado, eu fiquei um mês sem trabalhar. Eu fiquei um mês que eu fiquei só jogada no sofá, que eu não fazia nada mesmo. E os meses posteriores àquilo,
eu não tinha força pra trabalhar, eu tava tão derrotada que eu não criei curso, eu não criei atendimento, eu não gerei atendimentos, eu não fiz nada. Eu só fiquei lá prostrada, porque era uma dor intensa, né? E deixei de ganhar dinheiro. Então tá tudo muito interligado. Tudo muito interligado. E aí é importante a gente entender essa história do dedo podre justamente por isso. Deixa eu ver o que o Gui tá falando aqui. Realmente isso afeta mesmo, já deixei de trabalhar por algo do dia seguinte, por não saber controlar as emoções. Ops, do dia anterior. É verdade, Gui. E agora eu vou te dar um pulo do gato aqui. Vou te falar sobre uma técnica. Boa noite, Lu, meu amor. Bem-vinda. Uma técnica, Gui, que você pode fazer. Não só em situações assim, mas sempre na sua vida. Que é a técnica que o Dr. David Hawkins chama de deixar ir. Terapeuticamente eu usava com outros nomes ali. Mas é o quê? Quando você percebe que você tem alguma emoção negativa, ela não começou ali. Ela só tá refletindo muitos outros momentos em que você sentiu essa mesma emoção. Então eu tenho um reservatório. Vamos supor isso aqui, ó. Tem esse reservatório aqui. Esse aqui é meu reservatório de quê? De raiva, tá? Vou falar de raiva aqui. Você pode adaptar isso pra qualquer sentimento. Esse é meu reservatório de raiva. Ele tá na minha sombra ali, né? No lugar que eu não enxergo. Na minha mente inconsciente. Toda vez que eu sinto raiva, e por natureza humana a gente tem um ímpeto de suprimir o que a gente sente, as emoções que não são socialmente aceitas, as emoções que não são bonitas, a gente reprime ou suprime. Não vou entrar no mérito do que é isso tudo agora pra não ficar muito chato aqui. Mas a gente tá suprimindo ou reprimindo essas dores. E aí, isso vai sendo jogado no reservatório da nossa sombra. Só que esse reservatório começa a transbordar. Quando ele começa a transbordar, o que acontece? A gente reage com muita raiva em momentos que não deve. A gente bate em alguém. A gente perde o controle da situação. Isso serve pra tristeza, isso serve pra medo, isso serve pra tudo. Como é que a gente faz pra começar, então, a não deixar esse reservatório explodir? Porque é justamente esse reservatório, que também é conhecido como lixo emocional, que faz com que as maiores cagadas aconteçam na minha vida. Não só em relacionamento, como em tudo, né? Toda vez que eu entrar em contato com esse sentimento, então eu tô aqui, aí, sei lá, veio um bicho e me picou. Eu fiquei com raiva, eu não reajo, ou seja, eu não vou colocar aquela minha raiva em alguém ou em alguma coisa. Não, eu vou me segurar, eu vou respirar fundo, eu vou falar, vem raiva, vem. Eu vou entrar em contato com ela, eu vou deixar ela vir. Ela vai vir e eu vou ficar consciente do que tá acontecendo pra que eu não desconte em alguém. Não é isso. Eu só vou sentir. E não vou tentar ficar pensando por que eu tô sentindo nada disso. Eu vou sentir essa raiva e eu vou ficar ali em contato com ela. E aí aquilo vai acelerar meu coração, aquilo vai começar a me dar calor, pode ser que minha mão comece a formigar, pode ser que eu comece a ficar ali mais nervosa, pode ser que eu tenha ali algum ímpeto de fazer alguma coisa. Mas por quê? Porque eu tô em contato com aquele sentimento. E aí quando ele vem, eu deixo ele ir embora. Então vai ter uma hora que essa raiva veio. Eu deixei ela vir, eu não neguei, eu entrei em contato com ela, eu entendi, permiti. Aí vai me dar um alívio, porque ela foi embora. Toda hora que eu deixo ela ir embora um pouquinho, que eu entro em contato com ela e ela vai embora, o que acontece? Eu tô esvaziando o meu reservatório de raiva. E aí eu vou me tornar alguém mais presente. E aí minhas emoções não vão me atrapalhar no dia a dia. Eu vou ter o que a gente chama de inteligência emocional, que é eu estar na presença, né? Na presença e não permitir que essas emoções negativas, sejam quais forem, me atrapalhem, tá? Então essa é a técnica do deixar ir. Já fiquei uma semana na cama sem tomar banho, inclusive por não saber como lidar com a dor de perder meu irmão. Isso é muito natural. A gente, muitas vezes, realmente tá ali parado, tá numa inércia, tá numa depressão, e a gente acaba não reagindo, né? É natural. Não é normal quando isso se torna algo muito longo, mas uma semana para um luto é super natural. A gente estar presente nas emoções e a gente entender isso e a gente praticar essa técnica que eu falei, deixar ir, faz com que a gente vá esvaziando esses reservatórios que nos impedem de estar presente nas situações, né? Então a gente se torna consciente. E quando eu tô consciente, eu tô presente. Eu não tô reagindo. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá fugindo um pouquinho do dedo podre, que é o tema da live, mas não tem problema, porque é assim que é legal, né? Quando eu vou sentindo a energia aqui do que é interessante falar pra vocês. Quando a gente está preso em algum drama mental, a gente acaba reagindo na vida. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui, vou pegar... O Gui falou aqui, já aconteceu diversas vezes isso. De reagir com raiva, alguma coisa assim, Gui? Me conta melhor aqui pra eu entender. Mas vamos supor que eu tô aqui nessa live. E aí,
Eu já fiz uma live, sei lá, quando eu era criança, porque os maiores traumas vêm da infância, né? Que eu fui zoada, que me xingaram, que falaram que meu cabelo era ruim, que falaram que eu era feia. E aquilo pra mim, como criança, foi traumático. Eu registrei aquilo como rejeição. E aí, eu tenho essa história mental ali ainda. Porque eu não esvaziei o reservatório, porque eu não curei aquele trauma. E aí eu tô aqui online com vocês. Só que eu tenho esse trauma. Então, enquanto eu tô online com vocês, ao invés de eu estar na presença, respirando fundo em quem eu sou hoje e ficar conversando aqui, eu tô presa no meu drama mental, porque ele é muito mais forte do que eu. A nossa mente inconsciente, ela é muito mais forte do que o nosso racional, tá? A nossa mente inconsciente, ela é 90% do nosso cérebro, certo? Ou seja, tem um poder muito maior. Eu posso decidir não ter medo. Mas se eu tenho medo vibrando ali com o reservatório cheio no meu inconsciente, eu não tenho força contra isso. Entende? É por isso que é tão difícil se manter presente. É por isso que é tão difícil não reagir. Mas aí, voltando pra história. Tô lá no trauma da infância, que aconteceu isso, por exemplo. E aí eu tô aqui. Então eu tô aqui, por mais que eu esteja conversando com vocês, o tempo inteiro eu tô com frio na barriga, eu tô com medo, porque eu tô ainda vinculada àquele trauma de infância que eu não resolvi. E aí, se o Gui vir aqui pra mim e fala: nossa, Bruna, seu cabelo tá diferente. Eu não vou nem querer continuar ouvindo se ele tá falando que tá diferente porque tá bonito, se ele tá falando diferente que tá feio, se ele vai elogiar ou se ele vai falar mal. Eu tô tão presa no meu trauma que ao invés de estar presente e ouvir e receber dele, eu reajo. E aí eu viro e já xingo ele aqui, ou então eu desligo a live e começo a chorar. Fica claro pra vocês o que eu quero dizer com estar presente ou estar no trauma e drama? Me conta aí se ficou claro tudo isso, pra eu seguir aqui com a história do dedo podre. De ficar preso em algo que até mesmo o próximo falou. Sim, é porque esse algo tá sendo um gatilho pro nosso reservatório. Pra algum trauma, pra alguma coisa de infância ali que a gente tem. Ficou claro? Então tá bom. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês sabem que eu adoro responder perguntas, então fiquem à vontade, tá? E se for nada a ver com o dedo podre, não tem problema, porque eu só entrei com o dedo podre aqui. Mas a live já foi pra inteligência emocional, já foi pra outros lados aí. Então, agora voltando lá à questão do dedo podre, né? A gente projeta no outro o que a gente tem dentro. Bruna, como assim? Eu tô achando que o outro é raivoso, mas eu não sou raivosa. Na verdade, eu sou raivosa, mas por não achar isso bonito, eu estou suprimindo essa minha raiva, eu tô jogando ela pra sombra, pra não lidar, e aí eu tô me fazendo de uma pessoa calma, né? Vestindo uma máscara de pessoa calma, pra não dar lugar pra aquela raiva, porque isso é feio, mas como isso não tá resolvido em mim, eu vejo a raiva no outro. Então é assim que eu projeto nos outros essas sensações, tá? Vocês estão fazendo pergunta aqui, deixa eu dar um passo pra trás, então. Aquele disco riscado que não para de rodar na cabeça. Exatamente isso, Paulinha. Exatamente isso. A gente fica mesmo ali com um disco riscado. Ah, gente, eu tô recebendo a mensagem de vocês, acho que com um pouco de delay. Mas hoje eu tô bem consciente, graças à mentoria da Bruna. Essa linda. Ah, a Lu falou que já estou respondendo. Então tá bom, Lu. É que eu acho que tá com delay. E aí eu tava falando aqui de outro assunto, mas voltei porque eu vi a pergunta de vocês. Então vamos lá. Então eu projeto no outro aquilo que não tá resolvido em mim, certo? Isso significa que eu nunca vou atrair um parceiro pra minha vida, uma parceira, que não seja compatível comigo, né? Que não tenha ali feridas parecidas com as minhas, que não tenha o meu mesmo nível de maturidade. É impossível. Eu não vou conseguir dirigir uma Ferrari se eu tiver uma chave de um Fusca, né? Por mais que a Ferrari esteja ali do meu lado, por mais que o dono da Ferrari falou, é sua, por mais que eu tenha todas as condições, que eu saiba dirigir, se eu não tenho a chave certa, eu não dirijo a Ferrari. Então eu vou ficar assim atraindo parceiros e parceiras que vão reproduzir coisas minhas que eu estou não vendo, que eu estou negando, que eu estou suprimindo. E isso que é a chave fechadura, que a gente fala, né? Então, quando eu encontro alguém que tem coisas que me incomodam, é porque aquela pessoa tá me mostrando o que eu não vejo em mim mesma, né? E a relação é linda por isso. Porque ela tá me dando um potencial de crescimento enorme. E isso é tão maravilhoso que esse potencial de crescimento que um parceiro vai me mostrar, vai me dar, vai refletir na minha vida inteira. E é por isso que tantos, até coaches, até o Wendell
Gente, como é o nome do Wendel? Aquele famosérrimo? Que eu já nem sei mais o que ele faz, se ele é do marketing digital, se ele é o que é, porque ele tem entrega bastante conteúdo ali no Instagram dele. Me fugiu o nome dele, mas vocês devem saber de quem eu tô falando, né? O Wendel. Me fugiu total. Mas esse Wendel aí, ele fez um Reels um tempo atrás aí que eu até compartilhei. O Wendel Carvalho. Obrigada, Gui. É isso mesmo. O Wendel Carvalho, ele até fez um vídeo que ele falava assim, alguém tava entrevistando e alguém falou, se você voltasse pro Wendel de tantos anos atrás, e pudesse dar um único conselho pra ele, qual seria o conselho que você daria? E aí o Wendel fala, eu voltaria pra mim mesmo e falaria, encontre uma mulher forte e case-se com ela. E aí ele explica que quando ele casou, a parceira dele mostrou pra ele, apontou pra ele mecanismos disfuncionais, que ele começou a fazer mais dinheiro, que ele se transformou em alguém melhor, tananã, tananã, tananã. Porque é pra isso que serve um relacionamento, né? O potencial de um relacionamento é enorme por isso. Porque vai de fato mostrar pra gente ali o que tá disfuncional na gente, o que pode ficar melhor. E, de fato, se a gente vive um relacionamento saudável, isso não significa um relacionamento perfeito, porque não existe mesmo, né? Mas se a gente vive um relacionamento saudável com uma pessoa que tá ali comprometida na nossa relação, que eu tô comprometida com ela de fato, a gente faz mais dinheiro. Então, tudo tende a crescer de maneira mais próspera, né? Porque aquela pessoa um vai mostrando pro outro, um vai apoiando o outro, e o masculino e o feminino. Aqui eu não tô falando necessariamente de homem e mulher, eu tô falando de energia masculina e energia feminina, mas que nos relacionamentos héteros se tornam mais visualmente fáceis, porque tem um homem e tem uma mulher. Então, um homem e uma mulher com uma energia, ela polarizada no feminino, ele polarizado no masculino, cria um potencial de unidade enorme. E nessa unidade é capaz de alcançar coisas, de chegar a lugares que sozinho eu não vou, né? Faz sentido pra vocês quando eu falo isso, gente? Então, isso é batata, sei que eu tento explicar esse conceito para as minhas amigas, mas nem todas reconhecem sua própria vibração, infelizmente. Infelizmente, Paulinha, porque consciência... Eu tava falando isso até com uma querida amiga hoje. Consciência, infelizmente, a gente não pode implantar no outro, né? A gente não tem como chegar lá e forçar. Até porque a gente tem que estar aberta pra entender e às vezes... Eu mesma, gente, anos atrás, se as pessoas me falassem algumas coisas que eu mesma falo hoje... Uns anos atrás não ia fazer o menor sentido pra mim, eu não sabia entender aquilo, porque eu ainda não tava aberta pra aquilo, né? Então tem isso. Então tá bom. Então falando aí dessa unidade, do casal e tudo, o seu parceiro, ele vai te mostrar aquilo que você precisa ver em si mesmo sempre. Total sentido, Lu? Ótimo. Sempre você vai projetar nele. E aí você vai projetar nele os seus medos, as suas feridas, as suas dores. Então, quando a gente se relaciona, a gente tem que ter bem claro que eu nunca tô falando sobre o outro. Eu tô falando sobre mim. Você entende? O relacionamento nunca é sobre o outro. É sempre sobre mim. Sobre o que o outro está engatilhando em mim. Sobre o que o outro está mostrando sobre mim. Ai, porque ele me trata mal. Será que ele te trata mal ou será que você se sente maltratada? Né? É claro, gente, que quando entra em casos de relacionamentos abusivos, a primeira coisa é sair desse relacionamento. Mas, se você atraiu um relacionamento abusivo, é porque existem feridas de abuso, de amor próprio em você. Então, sempre se trata de você. E quando a gente tem isso claro, a gente começa a viver relacionamentos com mais maturidade e entendimento. Porque ao mesmo tempo em que eu entendo que eu tô vendo de mim no outro, e aí eu tô projetando no outro as minhas questões, eu também vou ter mais paciência e amorosidade com o meu parceiro, porque eu vou entender que ele tá vendo em mim as dores e feridas dele. E isso faz com que a gente crie uma conexão e uma maturidade enorme, né? Isso é muito, muito forte. Isso é verdade, eu já tive uma namorada que ela... Ui, o que eu tô fazendo aqui? Eu já tive uma namorada que ela abria a minha cabeça de um jeito de eu me assustar com ela. Achar que eu nem servia pra ela. Já tive uma namorada que ela abria a minha cabeça de uma forma que eu até achava que não servia pra ela. É natural isso, Gui. Mas aí, o que ela tava mostrando em você? Ela tava mostrando um sentimento de não merecimento. De não ser bom o suficiente, né? E aí você corre atrás. Aí você corre atrás pra ser cada vez melhor e vocês vão se expandindo cada vez mais, né? E a mulher tem um poder de expandir um homem muito grande.
Porque o homem, ele tem uma natureza egoísta, por natureza. Por natureza. Biologicamente, química do cérebro, hormonalmente, o homem tem uma natureza egoísta. Então, é natural. Quando ele se compromete com uma mulher e ele se torna leal a ela, sendo um homem maduro, que vai se comprometer, que vai buscar ser um homem melhor, que vai prover uma família, ele é obrigado a sair desse lugar egóico de olhar só pra ele. Então, ela faz com que o homem desenvolva um potencial enorme de expansão e de crescer e de amadurecer. Claro que a recíproca é verdadeira. O homem também faz com que a mulher tenha... É o inverso, né? Porque são polos opostos. A mulher tem a natureza extremamente social. Então, a gente tem a característica de, ao invés de ser igual ao homem, mais egoísta, a gente passa por cima das nossas necessidades em prol de todo mundo. E isso, às vezes, se torna indigno pra gente. Então, quando a gente tem um homem forte do nosso lado, um homem curado, ele vai também nos potencializar, nos levar a um caminho em que a gente comece a se priorizar e olhar mais pra nós. Então, é incrível um masculino... Gente, quando eu falar homem e mulher, eu tô falando de masculino e feminino, tá? Mas fica mais fácil falar de homem e mulher. Então, se tiver alguém que tem relacionamento heteroafetivo aqui, é só você adaptar, que eu tô falando de energia, tá bom? Então, um masculino e um feminino tem um potencial enorme de juntos irem muito mais longe. Será que a frase não importa o que fazem comigo, importa o que eu faço com o que fazem comigo tem sentido? Tem total sentido, Lu. Por quê? Porque se alguém tá me xingando e tá me maltratando... Porque vocês podem virar aqui pra mim agora, todo mundo, e falar: Bruna, você tá ridícula com esse cabelinho preso assim. Tá? Eu cismei com o meu cabelo hoje, né? O outro exemplo no começo da live foi do cabelo também. Vocês podem chegar pra mim e falar isso. Eu tô tão bem com o meu cabelo, gente, de verdade. Isso demorou muitos anos, porque antes eu só vivia na progressiva e já fiz 1001 coisas que eu não gostava dos meus cachos. Mas hoje eu já resolvi isso em mim. Então vocês podem zoar o meu cabelo, que eu vou falar: tá bom, isso não vai me fazer mal. E talvez faça com que numa próxima live eu apareça com ele mais cacheado ainda, mais chamativo ainda, porque vocês me mostraram que isso chama atenção. Então olha o que eu tô fazendo com a informação. Mas pode ser que vocês virem e falem: ah, sei lá o que, vai, se eu não tivesse bem resolvida com o meu cabelo. E vocês falassem isso pra mim, ia acabar com o meu dia. Eu ia ficar triste, eu podia desligar a live aqui na cara de vocês, eu podia xingar alguém, né? Então, o que eu faço com as informações é o que importa. E às vezes a melhor coisa que eu faço é não fazer nada. É simplesmente entender que o que você tá falando é só uma opinião sua, um ponto de vista seu, né? Gostosa, a Bárbara chegando, causando aí já. Bem-vinda, Bá, chegou tarde, hein? Até senti uma vibração você falando de tudo isso, parabéns. Mas é isso mesmo, Gui. Um casal tem um potencial pra chegar em lugares que sozinho a gente não chega. Mas é claro que não é um caminho fácil, porque é aquilo que a gente tá falando desde o começo. O outro vai estar espelhando muitas dores minhas, o outro vai estar espelhando medos meus, o outro vai espelhar os meus maiores medos, medo de rejeição, medo de abandono, medo de traição, medo de, sei lá, de se comprometer, medo de compromisso. Tudo isso é muito forte. E o outro vai espelhar tudo isso. É por isso que as maiores paixões, e geralmente quando a gente tem a maior... Já falei sobre isso aqui nos meus stories e todo mundo reagiu e comentou porque foi algo muito legal. Mas a pessoa com quem eu vou ter mais química, e isso eu tô falando também de química sexual, sabe aquela pessoa com quem eu tenho mais química? Vai ser a pessoa com quem eu vou ter um relacionamento mais difícil. Porque essa química, na verdade, ela tá demonstrando uma compatibilidade psíquica muito grande. E se tem compatibilidade psíquica, eu tô falando de traumas compatíveis, níveis de maturidade compatível, medos compatíveis, E aí isso se espelha no tesão, na química sexual. Porque o cérebro é quem se atrai antes de tudo, né? O cérebro é quem decide se vai se atrair ou não, né? Não tem aquela história, se não tiver com a cabeça boa, você não tem nem vontade de estar com outra pessoa? Mais ou menos isso. Então, isso é muito, muito forte, assim. E aí a gente tem que permitir vivenciar os relacionamentos mesmo. Sem medo, né? Sem medo de... Entendendo que o dedo podre, ele vai mostrar pra gente disfuncionalidades nossas, como eu já falei. Só que falar sobre isso é um pouquinho polêmico e complexo,
Porque quando eu falo que você vê no outro que tem você, você tá vendo no outro que tem você a nível inconsciente. E é por isso que é tão desafiante. Porque eu não tenho consciência daquilo. E muitas vezes eu não tenho consciência porque eu não quero nem ter. Porque é algo que está relacionado a uma dor muito forte, a um medo muito forte, a uma insegurança muito forte. E é por isso que tá na sombra. Porque é muito forte para eu lidar, eu não quero lidar. O cérebro quer evitar, trabalha, né? Quer ficar aqui na zona de conforto. Mas se você, sempre que tiver numa relação, e isso serve para qualquer relação, tá? Isso não serve só para relação afetiva. Mas sempre que você tiver numa relação, você entender que você projeta no outro, você vai fazer com que qualquer incômodo que você tenha dentro da relação seja um impulsionador de melhoria. E aí você começa a melhorar. E às vezes o que acontece? Você começa a melhorar um nível que destoa da pessoa que tá com você. E aí você vai acabar rompendo o relacionamento. Ou, se já tiver um relacionamento com yin e yang legal, que são duas pessoas que buscam maturidade e buscam melhorar, você vai espelhar e forçar a outra pessoa a começar a evoluir. Isso acontece muito nas minhas mentorias. Até uma das minhas mentorandas que já entrou na mentoria namorando, ela começou a sentir uma desconexão muito forte do namorado, porque ela foi com a mentoria alcançando um nível de maturidade e tamanho que foi desconectando do namorado dela. E ela tava num papel masculino muito forte, e ele num papel feminino, que quando ela olhou e voltou pro feminino, ele não sabia o que fazer na relação, ele ficou perdido, porque ele não sabia ser aquele masculino, né? E aí isso foi desconectando muito, enfim, a gente tá fazendo um trabalho lá pra ou, né, permanecem juntos se for bom pra ambos, ou então, né, vai adiante, enfim. Isso é outro assunto. Mas isso acontece demais. Então, gente, vamos potencializar os nossos dedos podres. Quem aí já falou que tem dedo podre? Boa noite, Aline, sua linda. Boa noite, Si. Deixa eu ver as perguntinhas aqui. E me contem quem já falou na vida que tem dedo podre. Eu já levanto aqui o dedinho porque eu já falei, tá? Antes de entender tudo que eu tô falando pra vocês, eu já falei. Acho que vive exatamente isso, a Lu falou. A Ana. Essa química realmente assusta de tão reveladora porque a gente sabe as cacas que temos que transformar. Já passei por isso. É exatamente isso, né? E quando a gente tá com alguém que a gente vira e fala, esse cara é um bosta, imaturo, idiota, não sei o quê. Sabe o que a gente tá falando de verdade, de verdade, de verdade? Eu sou uma bosta, imatura e idiota, não tô pronta pra me relacionar. Então, quando você for falar do seu parceiro ou da sua parceira, lembra que você tá falando de si, tá? Oi, Bru! Já falei isso também. Ah, meu amor, todas nós já falamos isso na vida. Não tem jeito. Caramba, forte isso, porque isso que é bom em um relacionamento. Os dois têm que estar dispostos a melhorar sempre. Não adianta só uma pessoa procurar ajuda ou até mesmo melhorar, né? Não adianta, Gui. Não adianta porque vai desencaixar. A chave e a fechadura já não vão ser mais compatíveis. E aí um vai pra frente e outro fica. E aí são essas horas que alguns relacionamentos deixam de fazer sentido. Mas, presta atenção no que eu vou falar aqui todos vocês, que eu acho que a maioria de vocês aqui não é casado. Quem nunca, né, Lu? A maioria de vocês aqui eu acho que não é casado. Mas, quando isso acontece enquanto você é solteiro, você não teve, né, um compromisso mais sério com aquela pessoa, o que acontece? Desencaixou, vai ser triste, vai doer, é um término, tem amor e tal, mas é cada um viver a sua vida. Mas e quando você percebe começa a existir essa incompatibilidade dentro de um casamento? Quando você tá lá cheio de filhos com aquela pessoa, dividindo bens, tudo. E aí você tá ali evoluindo e a pessoa não. E aí o que você faz? Né? Porque, teoricamente, a gente não casa pra separar. A gente tem que lutar até o fim. E, aliás, uma das coisas que faz o casamento ser um catalisador de evolução é justamente porque, pra não separar, já que eu me comprometi pelo resto da vida com aquela pessoa, eu me torno alguém cada vez melhor. Mas se eu tô fazendo isso sendo alguém cada vez melhor e meu parceiro não tá me acompanhando, o que eu faço? Dou um tiro na cabeça? Então, entendam, mulheres, principalmente pra vocês que chegam, eu tô com tantos anos e tô solteira. Entendam que a solteirice de vocês pode ser a sua maior bênção. Depende do que você vai fazer com isso. Se você vai ficar solteira, continuando igual, sem se transformar, sem mudar, sem fazer o que tem que ser feito, só vai perder tempo.
Só vai jogar tempo fora. Agora, se você for esperta e solteira, começar a se trabalhar, mudar seu nível de consciência, de maturidade, né? Se aprofundar, se transformar, isso vai fazer com que você encontre um parceiro compatível pra você e que o seu casamento tenha um potencial de harmonia, de felicidade, de alegria, de tantas coisas positivas que algumas pessoas que já casaram lá com muita imaturidade e tal sofrem, né, pra conseguir resolver dentro do casamento. E aí depois pode até envolver divórcio e tudo mais. Então a gente tem que entender isso, né? Eu estou vivendo a minha solitude, eu concordo, estou muito bem solteira e ficando muito bem de me apegar a questões que eu não tenho poder de mudar. Exatamente isso, tem coisas que a gente não tem poder de mudar. Aliás, a única coisa que a gente pode mudar é a gente mesmo, né? Isso é clichê, mas é fato. A única coisa que eu tenho controle é sobre as minhas atitudes, de resto. Sobre as minhas atitudes, as minhas intenções, o que eu faço com isso. O resto tem que soltar, porque não tem o que fazer. E principalmente quando é do outro, né? Porque muitas vezes a gente tá ali gostando de alguém, a gente quer mudar aquela pessoa a todo custo. A gente quer falar, não, mas se essa pessoa souber disso que eu tô sabendo, e daí a gente vai e encaminha a live pra aquela pessoa, encaminha um negócio pra aquela pessoa, porque a gente quer que aquela pessoa saiba pra ela ficar com a gente. Que controle você tem? Você pode encaminhar, nada impede, mas se aquela pessoa vai entender aquilo da maneira que aquilo é profundo, é outra história, né? Então, a gente tem que melhorar cada dia para que a nossa chave fique muito mais atraente, para que eu tenha a chave de uma Ferrari, para que eu tenha a chave de um Porsche, de um Audi, sei lá do que, nem entendo de carro, né? Mas tô no top of mind aqui da Ferrari. Então eu tenho que ir me melhorando e me lapidando para que eu tenha a chave da Ferrari. E é só isso que eu posso fazer, porque o outro eu não posso mudar, né? E se eu tiver com alguém, eu posso até inspirar o outro, mas ainda assim, são coisas que estão acima do meu controle. Não é isso? Gente, deixa eu contar pra vocês que semana que vem eu vou ter uma live, uma aula fechada. Eu vou liberar aqui a inscrição no Instagram essa semana, tá? Talvez amanhã eu já comece a liberar aqui a inscrição, se não na segunda-feira ou no final de semana. Que vai ser uma aula pra entender a mente masculina, certo? Por quê? Porque muitas vezes as dificuldades que a gente tem de se relacionar com um homem, e até de homens também se relacionarem, é porque a gente não entende como funciona a mente masculina direito, né? Eu criei esse a princípio porque meu público é 99% mulheres, né? Mas claro, se algum homem quiser se inscrever, vai ser uma aula gratuita, vai ser super bem-vindo também. Só lembrando que a linguagem vai ser mais tendenciosa a mulheres, mas o conhecimento vai estar disponível da mesma maneira, tá? Então eu vou trazer essa aula gratuita aqui, vai ser no dia 29, às 20 horas, mas vai ser uma aula fechada, ou seja, tem que se inscrever, não vai ser uma live assim igual essa. Tem que se inscrever para participar, para eu enviar o link de acesso e tudo mais. Então fiquem de olho, hein? Fiquem de olho para não perderem essa aula. Se vocês estão gostando do conteúdo aqui, lá vai estar ainda melhor. Isso eu tenho controle sobre mim, mas demorei pra parar com isso, ficava presa em algo que às vezes só o tempo pra curar a outra pessoa. Exatamente. Às vezes e a pessoa querer se curar também, né? Porque daí envolve o livre-arbítrio. Então, tem que entregar pra Deus. E aliás, gente, a conexão com Deus, ele é o caminho mais perfeito pra que a gente possa viver relacionamentos de valor aí, né? Porque quando a gente tá conectado com Deus, as mulheres conectadas com Deus começam a ter mais amor próprio, se priorizar mais. Os homens conectados com Deus começam a ter o controle da fúria interna, né, da testosterona. Então, eles começam a não usar isso como forma de promiscuidade, não usar isso como forma de vícios, e canaliza essa testosterona toda aí pra Deus. E isso faz com que ele prospere mais, tenha mais dinheiro, viva melhores relações, tenha mais saúde, tenha mais prosperidade em tudo, certo? Então, conexão com Deus acima de tudo. Fiquem de olho, já marquem na agenda dia 29, quinta-feira. É isso mesmo, né, gente? Que eu tô aqui doidinha da Silva. Desligou meu celular. Gente, dia 29 é quinta-feira que vem, se alguém puder confirmar aí pra mim. Mas é quinta-feira que vem, às 20 horas vai ser essa aula. Quero vocês lá, todo mundo, hein? Todo mundo lá comigo. Bom, gente, vou encerrando por aqui, que eu falei aqui no começo, quem pegou aqui, o Gui tava no começo, ele me viu falando. Desde o começo, né? Que
que essa live aqui foi assim do nada. Tipo, surtei, vim aqui abrir a live, nem sabia do que ia falar. Falei, eu vou falar do dedo podre mesmo, porque é uma coisa que todo mundo sempre me fala muito. E comecei a live. Mas vou finalizar já, que eu tô cansadinha, querendo descansar. Isso mesmo, conexão com Deus. Você é incrível, parabéns. Ah, imagina, Gui. Imagina, fiquei feliz que você esteja aqui comigo hoje. Eu sempre garimpei os meus relacionamentos, porque não me contentava com um rostinho bonito. Isso mesmo, rostinho bonito. Quando a gente tá muito no físico, é porque a gente tá no primeiro nível de maturidade. Ou seja, a gente tá muito ali embaixo, né? E o potencial de ter um relacionamento bosta é enorme. Então, é muito bom. Um rostinho bonito não garante nada, né? Isso mesmo, Bru, quinta-feira. Obrigada, Lídia. 29, então. Quinta-feira que vem. Obrigada, Aninha. Oi, Bá. Semana que vem, hein, Bá? A live. Aquela aula que eu ia dar, que ia ser 2 semanas atrás, vai ser dia 29. Eu quero todo mundo lá, não tem desculpa. Obrigada, Bruninha, maravilhosa como sempre. Ah, vocês que são maravilhosas. Justin Bieber, o menino tá lá, coitado. Deixa ele em paz, tá até em depressão agora lá. Gente, eu que agradeço, Gui, por vocês terem ficado aqui comigo desde o começo. Gratidão aí pra vocês terem me acompanhado. Eu não sei se eu deixo salva essa live, porque ela ficou tão sem sentido, assim, falei de tantas coisas. Mas é isso aí. Anotem na agenda, quinta-feira que vem, às 20 horas, dia 29, eu ajudo. Se ajuda primeiro, mulher, que a história de a gente ajudar o homem só faz a gente se afundar, viu? E serve pra homem também. Então vamos nessa. Beijinho pra vocês. Obrigado pela companhia. Deixa porque eu perdi o começo, tá? Eu vou salvar aqui. Beijinho todo mundo. Gratidão pela companhia. Até a próxima aula semana que vem, quinta-feira que vem, às 20 horas, pra entender e desvendar a mente dos homens. Pra homem também vai ser muito produtivo, então não percam. Tchau!